Olá, sétimo ano, aqui é o professor Davi e hoje nós vamos começar o PET volume 6. Esta é a correção e explicação da semana 1 dos sétimos anos. Esta semana nós vamos trabalhar esportes de invasão. E o esporte trabalhado essa semana é o frisbee. Você já conhece o frisbee? O frisbee é este esporte apresentado aí no vídeo. Na sequência, é colocado aqui para vocês um pouco da história do frisbee. Na forma como conhecemos hoje, o frisbee surgiu em 1957, sendo produzido pela empresa Warren Outdoor Company. Porém, a história do frisbee começou um pouco antes, em Bridgeport, em Connecticut, nos Estados Unidos, onde William Frisbee abriu a Frisbee Bike Company em 1871. Estudantes de universidades próximas jogavam as latas de tortas vazias entre si, gritando frisbee. E este é o contexto inicial do surgimento do frisbee. Na sequência, é apresentado algumas regras básicas do esporte. O esporte tem como espírito de jogo, ele é baseado no fair play e no respeito entre os participantes. A competitividade é incentivada, mas sem abrir mão ao respeito entre todos, da ética, da compreensão e utilização das regras e da alegria em jogar. O campo tem formato retangular e possui uma zona final em cada lado. As dimensões são de 100 metros por 37 e cada zona final tem 18 metros, como foi apresentado para vocês aí na imagem. O início do jogo se dá com as duas equipes alinhadas nas suas respectivas zonas finais, também conhecidas como end zones. A pontuação funciona da seguinte forma: cada vez que uma equipe que está atacando chegar à zona final da equipe que está defendendo, a equipe que ataca pontua. O jogo é reiniciado depois de cada ponto pela equipe que pontua. Ok? Os movimentos do disco. O disco pode ser lançado em todas as direções para os colegas de equipe, sendo que o jogador que está com o disco não pode se movimentar, ou seja, correr, e tem que ficar com o disco por no máximo 10 segundos. Caso ele passe desses 10 segundos, é considerado falta. A troca de passes. Quando um passe não é completado, pode sair para fora do terreno de jogo, cair, ser bloqueado ou interceptado. A equipe que defende ganha automaticamente a posse do disco e inicia um ataque. As substituições. As substituições são permitidas depois da marcação de um ponto ou quando há uma infração da regra, ou seja, em momentos em que o jogo está parado. O frisbee é um jogo sem muito contato, não é permitido nenhum tipo de contato entre os jogadores e marcado uma falta quando isso acontece. As faltas. Quando marcada uma falta, o jogador reiniciará o jogo no local da marcação. E aqui no frisbee funciona a auto-arbitragem. Os jogadores são responsáveis pela marcação de suas próprias faltas e infrações. Aqui é apresentado um campo de frisbee, como foi mostrado anteriormente na imagem. De um lado, a zona de gol, ou também chamada de zona final ou end zone, e do outro, também uma end zone. Essa zona final tem 18 metros por 37, o campo tem 100 metros por 37 metros, como vocês podem observar aqui. Aqui temos a representação de um disco de frisbee oficial e na sequência é apresentado para nós algumas habilidades básicas para se jogar o frisbee. Existem duas habilidades que são consideradas como básicas para praticar esta modalidade. Uma delas é o lançamento e a outra é a recepção do disco. Para um bom lançamento precisamos de uma boa empunhadura. A empunhadura é a forma como se segura o disco. E aqui temos a empunhadura de forehand, que é esta primeira apresentada aqui para vocês, com este tipo de pegada e essa possibilidade de variação. E depois temos a empunhadura backhand, que é esta empunhadura apresentada aqui, onde você segura o disco por baixo, e com esta variação apresentada aqui. Aqui vem trazendo as formas de recepção. Para se jogar o frisbee, ou também conhecido como ultimate ou ultimate frisbee, é imprescindível saber fazer uma boa recepção. Ela pode ser feita com as duas mãos ou com apenas uma. Isso depende muito da forma que o disco vem até você e da sua habilidade para jogar o frisbee. Existem duas formas básicas de receber o disco no frisbee. A primeira é panqueca ou jacaré e a segunda é chamada de garra. Aqui temos a recepção jacaré e a recepção garra, com a variação de duas mãos e uma mão só. E aqui temos a recepção garra, com variação de duas mãos e uma mão só que acima, tá bom? Essa é a diferença entre essas quatro imagens aqui. E agora vamos às atividades. A atividade 1 pede para que você construa um disco de frisbee para praticar as empunhaduras.
Aqui é apresentado alguns passos para confeccionar o seu disco de frisbee, mas eu recomendo o seguinte: você vai pegar 2 pedaços de papelão, utilizar um prato ou qualquer objeto redondo para riscar, fazer o círculo do seu disco de frisbee, recortar tudo, juntar essas 2 partes de papelão com fita crepe ou durex e aí está pronto o seu disco de frisbee. Você pode implementar esse disco de frisbee caso você queira, tá certo? A atividade 1 é apenas a confecção do disco de frisbee. Na atividade 2 é pedido o seguinte: agora que você construiu o seu disco, vamos praticar as empunhaduras. Convide uma pessoa de sua casa para fazer junto com você. Neste caso, precisamos de uma outra pessoa, viu gente? Realizar essa atividade sozinho fica bem difícil. Na número 1, você deve lançar usando a empunhadura forehand e backhand como vimos anteriormente. Na número 2, você deve experimentar a recepção jacaré e garra, como foi apresentado acima. Para quem não assistiu o vídeo de explicação, eu vou deixar aqui acima no card. Basta clicar lá que você vai ver a explicação do conteúdo dessa semana e vai entender o que é empunhadura backhand e forehand. Você deve alternar a altura, posição do corpo durante os lançamentos e recepções. Na número 3, 4 e 5 você deve responder algumas questões. E aí de forma organizada eu coloquei o seguinte. Na atividade número 3, qual empunhadura de lançamento você mais se adaptou? Descreva em seu caderno. E aí eu realizei a atividade aqui em casa e eu gostei mais, eu me adaptei melhor à empunhadura forehand, por me proporcionar mais precisão na hora de lançar o disco. Aqui exige uma resposta pessoal. Eu deixo esse modelo para vocês e não existe o que é certo ou o que é errado. Na atividade número 4, qual empunhadura de recepção você mais se adaptou? Descreva em seu caderno. Eu me adaptei melhor à empunhadura de garra e achei mais fácil de ser realizada. Aqui também é uma questão que exige uma resposta pessoal e não existe o que é certo ou o que é errado. Na número 5, pede para que você crie uma maneira só sua de lançar o frisbee. Em seguida, escreva e desenhe para compartilhar com seu professor e colegas. Aqui, pessoal, eu criei uma forma de segurar o disco de frisbee durante o lançamento. Eu não fiz o desenho porque eu acho que a imagem consegue mostrar melhor e vocês podem, a partir dessa construção de resposta, montar a resposta de vocês. Eu segurei da forma que estava sendo apresentada aí na imagem. Observem bem. Eu criei a seguinte maneira, que é a resposta que eu coloquei aqui para vocês. Você deve colocar o disco entre os dedos indicador e médio, como está aí na imagem, apoiando o mesmo no meio da mão, como está nessa imagem que está aparecendo aí para vocês, e usando o dedo anelar e mínimo como suporte, como está apresentando aí nessa terceira imagem. Viu que interessante essa forma de segurar? Uma forma diferente, que pode ajudar vocês a responder a atividade 5. E é isso aí, turma. Com isso, nós concluímos aqui a explicação e correção da semana 1 do 7º ano do PET volume 6. Se inscrevam no canal para não perder as próximas explicações e correções e deixe um joinha se você gostou desse vídeo. Um forte abraço, turma!